Meus amigos, no vídeo de hoje provavelmente eu serei xingado. Rapaziada, Clássico Rei na área para poder falar de um assunto que nós não vamos nos isentar. Por quê? Porque nos últimos dias, como todos sabem, o Brasileirão acabou e alguns blogs fizeram suas seleções do campeonato, falaram alguns jogadores destaques. Então, tão diferente das outras páginas, vamos fazer nossa seleção do campeonato, Nós representando aqui a página do maior clássico do Nordeste. Vamos trazer alguns jogadores aí que na nossa visão se destacaram nesse ano e merecem estar nessa seleção. Mas antes de começar esse vídeo aí, cara, já vai deixando o teu like aí, certo? Para ajudar a fortalecer este canal. Se tu não for inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho para que tu não perca nenhum vídeo, nenhuma novidade nossa, beleza? Seguinte, galera, vamos fazer aqui uma escalação no máximo um 4-3-3, Uma formação 4-3-3, o basicão, para que a gente possa escalar o nosso time. Primeiro jogador da nossa lista vai começar no gol, lógico que é no gol, é o João Ricardo, o goleiro do Ceará, que chegou aí no início da temporada, chegou brigando por posição com o Richard e acabou assumindo a titularidade. Por que a gente está escolhendo o João Ricardo? Acho que foi o mais regular mesmo tendo esse pouco tempo de apresentação, por ter assumido a titularidade no final da temporada. Mas só que a gente sabe que nos dois clubes, tanto o Ceará quanto o Fortaleza, passaram por instabilidade no gol. O Richard também, embora seja um excelente goleiro, também teve seus momentos de falha e acabou, tendo que ceder o lugar pro João Ricardo. E a gente sabe também que do lado do Fortaleza, tanto o Felipe Alves quanto o Boeck que oscilaram e não tiveram tanta eficiência ou solidez no gol. Chegaram a trocar posição, uma hora era o Boeck, outra hora era o Felipe Alves. O Felipe Alves teve uma lesão, o Boeck veio, começou bem, teve falhas, aí o Felipe Alves voltou, fez algumas boas defesas, mas aí também foi substituído. Mesmo assim, o Boeck foi contestado algumas vezes. O João Ricardo não, o João Ricardo chegou, assumiu a posição e foi um dos grandes responsáveis pela evolução do time do Ceará no campeonato. Foi um cara que passou muita segurança, garantiu resultados para o Ceará, passou uma eficiência para a defesa, uma segurança para a defesa, sem contar que liderou muitas estatísticas no final do ano aí do SofaScore e outras estatísticas também. Então, por isso nossa escolha no João Ricardo, mas também pela questão de ter faltado uma solidez tanto no Ceará quanto no Fortaleza, questão de goleiros. O João Ricardo chegou, mesmo pouco tempo mostrou uma solidez, uma eficiência que eu acho que os outros demais não tiveram. Agora para a lateral direita da nossa seleção, Assim, o Ceará ele teve uma instabilidade muito grande, uma irregularidade muito grande na sua lateral direita e o Fortaleza não utilizou. Mas por que a gente está colocando o lateral direito na seleção? Pra a gente poder ter um leque a mais e poder encaixar alguns jogadores dentro dessa lista. Então por isso nós vamos colocar um lateral direito. E mesmo não tendo jogado tanto na lateral, a gente vai escolher ali o Tinga, que teve uma boa regularidade no campeonato. Foi importante mesmo tendo jogado de zagueiro, mas a gente sabe que ele é um lateral de ofício. E eu creio que até os números dele, como se ele jogasse de lateral, acho que seriam ainda melhores do que os laterais do Ceará. Todo mundo sabe que a lateral direita do Ceará foi um problema muito grande, onde passou muitas críticas e aí não teve tanto apoio na lateral direita. Então por isso que a gente escolhe o Tinga também, porque fez um excelente campeonato mesmo sendo zagueiro. Foi um jogador que saía muito bem, as jogadas construídas saíam muito no pé dele, Era um cara que fez muitos cortes, roubadas de bola. Foi um cara assim que teve um bom campeonato. Então assim, um pouco assim, foi até fácil escolher o Tinga na lateral direito, mas você já vai entender por que a gente colocou um lateral direito, mesmo o Tinga tendo jogado de zagueiro durante todo o campeonato. Já a nossa dupla de zaga, nós escolhemos o Benevenuto e o Messias. A gente vai explicar o porquê. O Benevenuto, incontestável, um jogador que marcou gols importantes durante toda a Série A, se não me engano foram 4 ou 5 gols decisivos que até deram vitórias ao Fortaleza. Um jogador que liderou praticamente todas as estatísticas de sua defesa, um jogador mais regular, jogou quase todos os jogos, dificilmente ficou de fora, não fez um campeonato praticamente irreparável, não teve grandes falhas e não comprometeu bastante. E aí, galera, a gente escolhe o Messias por quê? Porque assim, mas o Tite poderia estar, o Tite poderia estar assim nessa seleção, mas a gente prefere escolher o Messias. Por quê? O Messias ele demonstrou ser um zagueiro mais eficiente quando não esteve com seu principal parceiro de zaga. Mas como assim?
A gente sabe que a grande dupla do Fortaleza era ali entre Benevenuto e Tite, né? Já no time do Ceará, o Messias sempre jogava ali ou com o Luiz Otávio ou com o Gabriel Lacerda. Você vê que quando o Benevenuto não jogava, a zaga do Fortaleza sofria muito e até derrotas pesadas quando o Benevenuto não estava em campo. Parecia assim meio que o Benevenuto ajudava muito o Tite, não desmerecendo o Tite, a gente sabe que é um excelente zagueiro, mas assim, a gente viu que o Messias no decorrer do campeonato, ele foi um cara assim que mesmo perdendo sua dupla assim muitas das vezes, uma hora jogava com o Luiz Otávio, outra hora jogava com o Gabriel Lacerda, o Messias ele mantinha sua regularidade, né? Ele foi o zagueiro que mais teve cortes de bola no campeonato, né? Então assim, liderou as estatísticas de todos os zagueiros, foi um jogador que manteve sua regularidade mesmo perdendo seu principal parceiro, né? Às vezes estava com o Luiz Otávio, com o Gabriel Lacerda, e mesmo quando o Tite não estava com sua dupla, né, com o Benevenuto, o Fortaleza sofria bastante, derrotas pesadas, como para o Atlético Mineiro, para o Flamengo, para o Atlético Goianiense, quando o Benevenuto não esteve em campo, e aí teve esse problema. Já o Messias não, ele foi um jogador mais regular, então acho que acredito até que teve mais partidas do que o Tite, né, menos suspensões, então por isso o Messias fica aí na nossa seleção, beleza? A lateral esquerda também não tem muito o que se questionar. Bruno Pacheco, lógico, vai estar na nossa lateral esquerda. Primeiro porque o Fortaleza ele não utilizou a lateral esquerda, como nós sabemos, né, todos nós sabemos. Foram 3 zagueiros e aí por isso acabou sendo não tendo lateral esquerda. E mesmo assim eu acho que quem está de lateral esquerdo no Fortaleza não chega ao nível de regularidade do Bruno Pacheco, um jogador que mesmo quando o Ceará passou por percalços no campeonato, na temporada, ele foi um cara que sempre se destacou nas roubadas de bola, para apoiar, né, para atacar, defender. O Bruno Pacheco foi um dos jogadores, um dos poucos, que ficou livre das críticas, né, ficou isento das críticas durante toda a temporada, por ser esse cara mais regular. Então, muito fácil escolher, né, o Bruno Pacheco, todo mundo sabe da qualidade dele, da regularidade que ele tem. Então, por isso, nossa defesa está formada com João Ricardo, né, Tinga, Messias, Benevenuto e Bruno Pacheco. E agora a gente vai pro meio campo. Nossa listinha do campeonato, né, a seleção do campeonato da Série A entre Ceará e Fortaleza. Nossa dupla de volantes, incontestavelmente, todo mundo sabe, já deve saber, que é o Ederson e o Fernando Sobral, porque aí não tem discussão, meu amigo, não tem argumentos para escolher o outro, né? A gente seria até taxado de maluco se a gente não escolhesse esses dois para nossa dupla de volantes, né? Ederson e Sobral lideraram praticamente todas as estatísticas do campeonato, roubadas de bola, recuperação, passes longos, eles sempre estiveram ali entre os 3 primeiros, sem contar que eu não falo assim por clubismo, mas eu acho que o Ederson e o Sobral estão ali entre o top 5 de melhores volantes do país, né? Mas a gente sabe que o CEP pesa bastante, né? São jogadores que são jovens, principalmente o Ederson tem 22 anos, o Sobral, se não me engano, tem 26 ou 27 anos, né? E são jogadores assim que poderiam ter até mais visibilidade. Eu acho que eles poderiam até estar na seleção do campeonato, porque foram jogadores de extrema importância para os clubes, né? A gente sabe que se tanto o Ederson não jogasse quanto o Sobral não jogasse, né, seria uma lacuna muito grande a ser preenchida, e com certeza, por mais que tivéssemos bons reservas, boas alternativas, ainda assim não chegava ao nível do que esses dois volantes representaram tanto para Ceará quanto para Fortaleza. Já disse, lideraram passes longos, roubadas de bola, bolas recuperadas, cortes, jogo aéreo, muitas coisas eles lideraram. Então por isso a escolha dos nossos dois volantes, né, não precisa explicar tanta coisa. Já no meio campo a gente vai botar ali como criador o Vina. O Vina a gente sabe que teve um começo de ano difícil, começo de temporada. Eu acredito que nem tanto começo da temporada, mas sim já na metade da temporada. Quando no começo o Vina não era aquele jogador extraordinário como era em 2020, mas ele participava bastante, ele fazia bons jogos, ele criava muitas chances. Então aí por isso, né, que a galera às vezes cobrava bastante. Eu não achava o Vina do começo da temporada ruim, eu achava ele regular, ok, porque ele participava demais das jogadas e fazia do que realmente o meio campo fazia. Só que depois disso, né, com as eliminações e com a metade da temporada, ele teve uma queda de rendimento muito grande, e aí por isso que ele foi questionado para valer. Já na reta final a gente viu o Vina que a gente tanto conhece, foi jogador decisivo, marcou gols, distribuiu assistências, né, marcou gol contra o Sport, marcou gol contra
contra Corinthians, marcou gol contra Fluminense, deu assistência pro jogo do Cuiabá, fez gol no Clássico Rei, foi muito importante. Então assim, você vê que o Vina, a importância que o Vina teve pro Ceará nessa reta final, que até a evolução do Ceará passou muito pelos pés dele, porque o Thiago Nunes parece que recuperou a confiança desse jogador, então por isso ele tá aí no nosso meio campo. Então agora vamos para o ataque. No nosso ataque, né, a gente escolheu 3 jogadores do Fortaleza, porque eu acredito que o ataque do Ceará passou por muita instabilidade, não teve tanta regularidade, não assim se viu um jogador que se destacasse tanto no time do Ceará na questão do ataque. Eu acho que, por incrível que pareça, os melhores que chegaram ali foi no finalzinho ali do campeonato da Série A, em que fez uma boa temporada, e também começou muito bem, que foi o Mendonça, mas assim, eu não vi tanta efetividade do ataque do Ceará. Já no Fortaleza eu já vi muito, né, porque foi um time que teve muita a característica de ataque, né, então assim, eu acredito que seja mais por isso, né. Acho que o torcedor do Ceará reconhece que o ataque não foi bem, né, os seus centroavantes ficaram devendo, os seus pontas também, uma hora jogava bem, outra hora jogava mal, e não teve tanta regularidade. Então assim, os 3 que a gente escolheram foi o Lucas Crispim, aberto na ponta esquerda. A gente sabe que o Crispim, ele é um meia de origem, mas jogou muito tempo como se fosse um ala, então por isso que a gente escala lá já daquele lado ali, um pouco mais aberto. É um jogador que fazia muito aquele facão, né, que levava ali para diagonal e lançava dentro da área. Acho que nessa questão aí o Crispim não pode ficar de fora. A gente sabe o tamanho da importância do Crispim pro campeonato do Fortaleza, para a campanha que o Fortaleza fez na Série A, né? Indiscutivelmente o Crispim não poderia ficar fora dessa lista, praticamente liderou as estatísticas no Fortaleza, foi um jogador que possivelmente deu mais assistências, né, que criou mais chances. Sem o Crispim no elenco, o Fortaleza se sentiu demais, porque ele é um jogador que tem aquele último passe, o passe mais refinado, que encontra o jogador mais na frente. Então por isso a gente escolhe o Crispim como primeiro. A gente centraliza ali o Robson, né, também um jogador que foi muito contestado, mas eu creio que teve mais importância pro Fortaleza. O Robson marcou 10 gols na Série A, salvo engano, ou foram 9, não sei se o número correto, exato. Se quiser o editor pode botar aí também pra gente ver. Mas foi um jogador que foi importante, marcou gols decisivos, né? Houve 4 jogos em que ele decidiu a partida, né? Acho que, se não me engano, contra Corinthians, contra São Paulo, contra Bragantino e outro jogo que eu não consigo lembrar. O Robson foi decisivo pro Fortaleza, marcou alguns gols. Ah, é contra o Palmeiras, lembrei que foi no último jogo, né, do segundo turno. O Robson também marcou o gol, que foi o da vitória. Ou seja, o Robson, mesmo contestado às vezes pela torcida do Fortaleza, acho que poderia ter feito até mais, porque é um jogador que às vezes pecava na finalização, mas mesmo assim não pode ficar de fora. Foi um jogador que foi decisivo, e os centroavantes do Ceará deveram demais, né? A gente sabe que os 2 centroavantes do time alvinegro, tanto o Jael quanto o Kleber, ficaram devendo bastante. Eu acredito que até que o Saulo Mineiro tivesse ficado no Ceará, ele poderia aí ter tido de argumentar, porque entre Saulo Mineiro e Robson, mas aí o Saulo Mineiro não seguiu, saiu muito cedo, e aí, né, a dupla de centroavantes, tanto o Jael quanto o Kleber, deixaram muito a desejar, foram muito criticados e não entregaram tanto. E na ponta direita também, porque eu acho que é muito incontestável, é o Pikachu, né, o jogador que foi totalmente decisivo no Fortaleza, esteve na seleção do campeonato merecidamente, então por isso a gente escalou o time na lateral direita, justamente para poder colocar o Pikachu no ataque, porque aí a gente sabe que o Pikachu também é um lateral de origem, mas jogou mais pela ala, então por isso, para encaixar os dois, para que eu acho que os dois não poderiam ficar de fora, nem Tinga e nem Pikachu poderia ficar de fora, então por isso, né, o Pikachu fica aberto mais na ponta. Então essa é a nossa escolha, nossas escolhas para a seleção do Campeonato Brasileiro também, né, a seleção dos times cearenses de Ceará e Fortaleza. Então, para recapitular, João Ricardo, Tinga, Benevenuto, Messias, Bruno Pacheco, Ederson, Sobral, Vina, Crispim, Robson e Iago Pikachu, né? A gente sabe que o ataque do Fortaleza, além de ter sido muito bem, de ter ido muito bem, o time do Ceará deveu muito no ataque. O ataque também foi muito contestado, alguns jogadores jogavam bem uma hora, outra hora não jogavam tão bem, que é o caso do Mendonça, o caso do Lima. Eu acredito até que se o Eric tivesse chegado um pouco mais cedo também para jogar no time do Ceará, tivesse começado mais cedo desde o começo da temporada, ele poderia estar aqui, a gente poderia ter encaixado, então haveria uma discussão melhor para a gente colocar o Eric, mas foi um setor que ficou devendo bastante, que foi o ataque do Ceará, que passou por muitas críticas, beleza? Então é isso, galera, esse é mais um vídeo do canal do Clássico Rei, o canal do maior clássico do Nordeste, trazendo nossa seleção dos jogadores da Série A.
peculiar entre Ceará e Fortaleza. Se você não concordou, se você concordou com essa seleção, deixe nos comentários aí, né? Você também tem total livre-arbítrio para poder discordar, né? Até porque futebol é democrático, todo mundo tem sua opinião. Mas enfim, só pede mesmo que você deixe seu like aí se você gostou desse vídeo. Compartilhe com os teus amigos, né? Se inscreve no nosso canal se tu não for inscrito, ativa o sininho para que tu não perca nenhuma novidade nossa, beleza? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e até a próxima. Fiquem todos com